Como é que foi o processo, assim, tipo, tive uma ideia, vou fazer um stand-up em IA, tipo, óbvio, vem de algum lugar, vem do nada, como é que é esse... Mas você fica com receio de trazer um investidor e falar, pô, legal, agora tem grana, dá pra potencializar o projeto, mas, assim, ele vai modificar. Primeiro, apresentar para o investidor, como é que é isso? E porque, né, seu projeto é lindo, tudo ali, eu tenho amor, mas o investidor ele vai olhar de uma forma fria. Como é que é essa leitura? Hoje, ela está de volta. Uma mulher que inspira. Diretora, produtora e roteirista, transforma cada obra em um encontro entre arte e novas possibilidades. E agora, retorna para compartilhar tudo o que viveu no maior palco da inovação do mundo, o SXSW em Austin, no Texas. Colocando esse olhar de como que você soma com a inteligência artificial, né? Como você soma com a tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta. Você precisa aprender a usar. Você vai ter que usar daqui pra frente. Como você vai usar? Você acha que a leitura, assim, por exemplo, você que vive muito mais o cinema, né? Você ainda vê essa resistência da galera? Tipo, não, isso aqui é arte e tal. Ou você já tá vendo uma transição da galera vendo o business mesmo? Sejam bem-vindos, queridos e queridas do meu Brasil, e hoje o episódio, ele tá, como é que eu posso dizer? Brasileiro, internacional, entendeu? A gente tá trazendo aqui uma convidada que ela participou da primeira temporada, e eu falei assim, já que você tá aí, agora você vai ter que vir pra cá, na segunda temporada, pra explicar esse rolê aí. Ela tá quase virando uma correspondente da Tagarela. Vamos ver a próxima viagem dela, entendeu? Então eu falei assim, vai vir aqui sim pra falar. Quem já acompanha sabe quem é, porque ela já passou por aqui. Então eu vou pular a apresentação, porque a gente tem muita coisa pra falar de novidade. E vamos começar? Bora. Bora lá? Bora lá. Você chegou na quarta, né? Cheguei. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Maravilhoso, entendeu? E quem tá vendo a primeira vez, pausa aqui, vai assistir a entrevista com a Carol, pra você entender o contexto. Ela foi simplesmente no SXSW, que é um dos maiores hoje no mundo, né? De evento de inovação, de criatividade, tecnologia e tudo mais. E a gente tava até falando nos bastidores aqui, porque eu tava falando assim, ali não é uma rota, assim, de Austin, né? Não é uma rota de, por exemplo, Vale do Silício, Nova York e tudo mais. Como é que foi pra você, tipo, essa primeira vez? Que foi a primeira vez que você foi pra lá? Foi a primeira vez que eu fui pra lá. Me passa essa impressão, assim, tipo, tudo. Fala aí. Se você Não é quiser uma falar. rota, mas ela sempre, né, o South by Southwest, ele é originalmente um festival de música que cresceu, vamos juntar inovação, vamos falar de filme, vamos falar de entretenimento, e hoje ele é um dos maiores eventos que tem para falar de tecnologia, inovação e entretenimento, e, enfim, criatividade, cultura. E foi minha primeira vez, é uma loucura. Queria dizer, é um festival gigantesco, como eu estava falando um pouquinho antes. Ele tem hoje 3 frentes, né? A inovação, a filmes, voltados mais filmes, séries, TV e música acontecendo lá dentro. E esse ano teve também o festival de comédia, que eles abraçaram também esse ano. Então teve mais esse braço dentro do SXSW, fora as exposições de realidade virtual, enfim, que a Tá. gente vê aí Mas, por exemplo, esses festivais que tem dentro, eles têm um subnome ou todos Não, estão dentro do coisa? todos eles fazem parte do SXSW, Tá. só SXSW, você vai comprar a credencial do SXSW. Dentro dessa credencial, você pode, não, eu só quero a parte de filme, eu só quero a parte de inovação, eu só quero a parte de música, ou você pode ter uma credencial para todos os lados e participar de tudo o que está acontecendo. Tá. Ao mesmo tempo. Não dá tempo de participar de tudo Cara, é que tá muita coisa, acontecendo. velho. É muita coisa. Você fica, tipo assim, acho que é numa loja de doce. Você fala assim, o que que eu vou experimentar aqui? Você abre o aplicativo com toda a programação do que tá acontecendo, aí você olha lá, 10 horas, o que vou fazer às 10 horas da manhã? Tem 100 coisas pra você fazer. Aí você fala, mas eu queria fazer esse, esse, esse. Não dá, você vai ter que escolher um. O bom é que tem algumas coisas, principalmente esses grandes painéis, com grandes nomes, eles transmitem no YouTube. Então dá pra você ficar na fila de uma outra coisa e assistindo ali no YouTube o que tá rolando. Assim.
assim. Caraca, que doideira. Mas é muito difícil, assim. A primeira coisa que eu digo é defina um foco. O que você vai fazer lá? Depois, quando você chegar lá, você vai perder seu foco. Respira, tá tudo bem, faz parte do jogo. Mas você tendo um foco, você sabe pra onde você vai agarrar de novo, assim. Porque você chega lá, é tanta coisa, fala assim, não, mas eu queria muito ver essa palestra, mas eu queria muito conversar com essa pessoa, mas eu queria muito ir naquela reunião de network. E você só é uma pessoa, então você tem que ter muito claro o seu foco pra você Caraca. falar o que de fato é minha prioridade. E a hora que cansar, você fala, o que de fato é minha prioridade, mas eu tô cansada, deixa eu fazer uma coisa mais light. Exato. Porque cansa, são 7 dias de evento, Muito conhecimento. das 9 da manhã às 6 horas, programação oficial, fora toda a relação de network que você faz, Exato. de jantar, de evento de happy hour, de show e sei lá mais o quê que você vai fazer. Então você vai até 10 da noite, você chega, você dorme. Tem gente que vai até às 3 da manhã, não é meu caso, eu sou uma Meu pessoa idosa. amigo. Mas tem gente que vai assim, não Tipo, dorme. vai e vira e... Carnaval de 8 dias sem dormir. Exato, é o seu bloquinho. Não foi. Eu sou velha, eu dormi. E deixa eu te perguntar, qual que foi seu foco lá? Tipo assim, você foi com um foco muito claro, tipo, vou fazer isso? Ou você falou assim, cara, vou experimentar, tô aberta aqui, como é que foi? Não, eu fui com foco muito claro, eu fui pra lá para buscar investidor Massa. para startup, para plataforma, né, do e-teatro. E fui pra lá com esse foco, mas ao mesmo tempo, assim, principalmente em alguns dias que eu, nossa, cansei, eu vou assistir uns painéis, assim, e você vê muita discussão sobre o futuro né? Porque você vê discussão de tudo. Mas eu foquei muito em discussão do futuro do entretenimento, futuro do streaming, comportamento do público. Tá. Então, você acaba falando, não, mas eu quero ver mais, porque você vai instigando, sua mente vai fazendo tuf. E aí você fala assim, não, eu quero saber mais, eu quero ver. E aí você quer conversar com todo mundo, entendeu? Então, tem uma hora que você fala assim, eu não sei se eu... E aí acaba que chegou um momento assim que eu deixei o network rolar muito mais naturalmente. Em vez Tá. de eu ir em todos os meetup que tem investidor, ou de todas as sessões de todo mundo que tá fazendo pitch, ou coisas muito voltadas para startup, eu deixei fluir um pouco mais, assim, depois, assim. Eu acho que eu tirei um pouco essa carga de, ai meu Deus, tem que achar um investidor, tem que achar um investidor. E deixei fluir, assim. Eu fui lá, assisti um painel de alguém, desse alguém virou uma discussão, e quando você vê, você tá na fila discutindo com alguém sobre aquilo que você acabou de ver, e nessa você conheceu alguém que é muito legal, ou que te leva pra alguém, ou é muito contato, assim, uma coisa que eu achei muito legal, você nem me perguntou, mas vou falar. Que Hoje isso aqui, ó, isso aqui é pra você, entendeu? Hoje eu quero mais aprender. Que eu achei muito legal é que as pessoas lá estão muito abertas a dividir o network. Então, se eu tenho um contato que tem tudo a ver com você, eu te conheci, eu conheci o outro na fila do... Eu conecto vocês, assim. Então, Conecta e fala, conversa, hein? nossa, conversa aqui. Não, vou te passar o contato que eu peguei dessa pessoa. E você fala, conversei com ela, te conheceu na fila do tal. Sei, não sei o quê. E aí, e eles estão muito abertos a essa coisa de é aqui e é agora, assim. Então, essa coisa de, voltei do congresso, da feira, do evento, levo 2 semanas para fazer o network novamente por e-mail, aquele padrão que a gente aprende. Uhum. Esquece. Lá é assim, conversei com você agora, te mandei o que eu fiquei de te mandar agora, amanhã eu tô marcando um café com você pra gente trocar mais ideia, ou um chopp no happy hour, entendeu? É nesse lugar, assim, você tá ali pra conversar o tempo todo. Mas Claro isso é que uma cultura time. do evento ou é a cultura americana? Do evento. Tá. Eu acho que é do evento, assim, até porque tinha muita gente que não era americana e tava muito aberto a isso, assim. Então, Tá. ou muito, sei lá, conheci um chileno que me indicou para uma australiana, que me indicou para um holandês, Que doido. que é um investidor. Então, tem muito essa... E uma questão, por exemplo, assim, a gente fala muito do investidor, mas, sei lá, pra quem tá assistindo que tem projeto e tudo mais, parece uma coisa meio, tipo, o que eu vejo na TV, não tenho esse contato. Como é que é essa relação de, primeiro, apresentar para o investidor? Como é que é isso? E porque, né, seu projeto é lindo, tudo ali, tem um amor, mas o investidor ele vai olhar de uma forma fria. Como é que é essa leitura? E como é que é apresentar lá também? Porque uma coisa é apresentar para o investidor aqui, mas e lá? Essa coisa de apresentar para o investidor, eu acho que depende muito do ambiente. No primeiro contato,
não dá tempo de você fazer nada profundo. Você vai apresentar algo mais profundo para esse investidor quando você já abriu uma segunda conversa, uma terceira conversa. Ele realmente se interessou, vai chamar outras pessoas para ouvir, que são outros investidores de dentro dessa empresa de venture capital, por exemplo. Então, eu acho que tem um processo, assim, essa coisa de, meu Deus, eu tenho que levar a pasta embaixo do braço. Mentira, tem esse seu pitch de 1 minuto muito bem treinado, assim. E é uma coisa engraçada, porque eu, na época, falei, não tô usando meu pitch, deixa na gaveta. E mentira, de repente, do nada, você tem que pegar e fazer, assim. Então, não, faça seu pitch todos os dias, assim. O bom é que quando você tá ali falando do seu projeto todos os dias para alguém, automaticamente você tem na cabeça seu pitch Exato. todos os dias, assim. Mas dentro do evento, do SXSW, é esse pitch muito rápido, assim, esse pitch que a gente fala de elevador, 1 minuto. E é muito engraçado, assim, porque eu tenho um discurso que hoje, para mim, falei, não, depois do SXSW, eu acho que eu vou ter outro discurso. Porque é isso, assim, eu fui para lá com o intuito, e aí você começa a absorver o que está acontecendo, você começa a entender outros pontos de vista, e principalmente dessa coisa de internacionalização. Eu tô falando, eu tenho um discurso no Brasil que funciona para eu vender a plataforma, a proposta, o que a gente quer quanto missão de democratizar o acesso à cultura dentro da plataforma. Claro que democratizar o acesso funciona no mundo inteiro, né? Não é só o Brasil que tem a exclusividade de ter menos de 50% das cidades com teatro ou com salas de cinema. Não, nós não temos. Os Estados Unidos é tão grande quanto, tem milhões de cidades que também não têm espaços culturais, enfim. Mas é outra relação. A gente lida com um olhar, a gente olha para a cultura com um amor, com uma coisa social, tá muito mais numa coisa de ai, que bonitinho, paixão, tá numa coisa, vamos salvar o mundo, sabe? Tá muito mais ligado a essa relação existencial, social e de amor, do que, não é todo mundo, mas numa maneira geral, seja o investidor, ele vai olhar 100 vezes, ele vai conversar com você de negócio para ver o quanto você entende de negócio. Lá eles vão olhar business, né? Lá, não, aqui o investidor, ele vai olhar negócio. Para entender o quanto você não tá aqui sendo o artista apaixonado e sabe de negócio, entende de negócio, porque ele vai investir dinheiro. E tem muito esse... Lá não, lá entretenimento é negócio. Você não chega lá falando, então eu vou levar arte para todos e tal, olha que fofo, todo mundo vai poder assistir. E daí? Entendeu? Eles querem saber, negócio, e aí? Como é que funciona o seu modelo de negócio? Como é que as pessoas ganham? Como é que chega? Como é que você leva? Que experiência você proporciona? É outro pensamento, assim. Mas, então, por exemplo, você muda um pouco de discurso. Porque assim, o mercado americano, você vê que ele é mais aberto para esse lugar. Mas a competição, ela deve ser absurda. Você sente essa diferença de lá para cá? Porque, por exemplo, aqui, me corrija se eu falar bobagem, aqui é meio que assim, não é tão aberto igual os Estados Unidos. Então você tem que ainda convencer o trabalho e ainda depender de edital e alguns veículos. Lá, assim, tipo, cara, tá aqui. Você pode conseguir um investidor, um estúdio, alguma coisa. Mas, assim... eu vou fazer até um parênteses com o mercado de musical. Lá, por exemplo, em, sei lá, Los Angeles ou Nova York, você tem muita competição, mas todo mundo é foda, todo mundo é bom. Então, assim, é tipo escolher só gente 10, entendeu? Você percebe isso daqui, essa diferença? Eu acho que lá eles estão muito mais abertos. Eles entenderam que entretenimento é negócio. Então, eles estão muito mais abertos a fazer essa economia girar do que aqui. Aqui eu acho que a gente ainda... né, tanto que a ideia de economia criativa é recente. Quem que falava economia criativa 5 anos atrás? Total. Então, esse olhar para uma economia, esse olhar de negócio, de que isso é business, lá para eles é muito mais antigo. Então, você não tá lá falando de negócio quando você vai apresentar um projeto dentro da economia criativa,
você não tá lá falando, você não tem que defender, entendeu? Porque eles já sabem que aquilo é negócio, então deixa eu entender o seu negócio. Então nisso eles são muito mais práticos. Acho que nesse sentido eles são muito mais abertos do que aqui no Brasil, mas eu acho que tem muito mais a ver esse olhar de olhar para isso como um negócio, como um business, como um modelo de negócio, do que propriamente dito essa diferença de, sei lá eles produzem mais, são melhores, tem mais tecnologia, essas coisas a gente tem muito no Brasil. Porque lá eu acho que a gente hoje tem, né, inclusive por conta da tecnologia, do avanço da internet, a gente tem muito mais acesso e muitas formas de fazer muito bem feito, tanto quanto lá. Sim. A diferença é que a gente ainda olha... São poucas as pessoas que estão entendendo isso como um negócio. São poucos os setores dentro da economia criativa que olham para isso muito mais como um negócio do que como arte, digamos assim. Acho que até posso ser cancelada. Mas eu vou entrar nessa polêmica aí que você trouxe. Você acha que a leitura, assim, por exemplo, você que vive muito mais o cinema, né? Você ainda vê essa resistência da galera? Tipo, não, isso aqui é arte e tal. Ou você já tá vendo uma transição da galera vendo o business mesmo? Eu acho que o cinema hoje tem uma transição mais forte Brasil. no Brasil, vendo como business. Legal. Principalmente porque a gente tem aí a invasão dos streamings, que vem com um modelo de negócio americano para cá, tem milhões de produções de streaming que nem usa Ancine, né, lei de incentivo. Então, vem com um modelo de negócio, de produção diferente para cá. Então, eu acho que tem, assim, acho que tem outras áreas do setor da economia criativa que ainda não vê. E não que eu sou contra, eu acho que arte e negócio tem que andar junto. Uma coisa, não é que eu tô falando que, é uma coisa arte, né? Não, porque isso é muito artístico, então não vende. Claro que vende, gente. É muito engraçado porque teve um podcast do Matt Damon, que lançando o filme da Netflix que ele fez com o Ben Affleck, todo mundo só ficou falando, nossa, porque a Netflix vai acabar com o cinema, olha o que o Matt Damon disse, e não olhou a entrevista como um todo. Tem 25 minutos, assistam, vale muito a pena, porque ele fala exatamente do comportamento das pessoas, do público que tá mudando e como ele tá consumindo isso. E se a gente não olhar isso, a gente também não muda. E aí a gente vai achar que as pessoas não querem consumir arte. E é uma coisa que o Matt Damon fala, porque tem que mudar, tem que reter a pessoa em 5 minutos no filme, então tem que mudar a estrutura, que a Netflix pediu. E o Ben Affleck fala, mas a série Adolescência tá aí. E é isso, a série Adolescência tá aí, é dark, é pesada, é plano sequência, e todo mundo assistiu, virou uma febre. Era algo que, se você olhar, você vai falar, não, extremamente cult, a arte não vai vender. E vendeu muito. Exato. E produção Netflix, então a gente também tem que dar uma segurada pra falar do Netflix, vou defender aquela. Eu vou até entrar nessa pauta aí, por exemplo, você falou que lá eles discutem muito, assim, as tendências, o que tá acontecendo, possibilidades. Dentro do cinema, nessa área do cinema, você percebeu que foi falado isso? Como é que tá sendo essa leitura? Porque, assim, de um lado a gente tem a questão da IA, do algoritmo, de reter atenção, porque não sei o quê. E do outro, você tem uma visão artística, séries, filmes que estão indo um pouco na contramão e dá certo. E tem uma galera que segue o algoritmo e também dá certo. O que foi falado, assim, tipo, em questão hoje de entretenimento ou cinema propriamente dito lá? O que foi se falado muito, não só na parte de cinema, mas em toda a relação de inovação no setor do entretenimento, é a relação do comportamento humano. Isso foi uma coisa que foi muito falada, muito discutida. A gente não teve, ou pelo menos eu não vi, nada que a pessoa estivesse condenando o fato de usar a inteligência artificial, mas todo mundo colocando muito o ponto do relacionamento humano. O quanto a gente corre o risco de perder o relacionamento humano porque a gente está sendo mediado por máquinas. Né? O quanto a tendência que a gente tem a ser algo muito mais sozinho pelo fato de estar utilizando máquinas. Assim. Então, isso foi muito falado o tempo todo. Né? Dentro do comportamento do ser humano naquilo, assim. Em contrapartida,
Eu vi muitas discussões sobre o comportamento humano dentro do entretenimento, pensando no digital, pensando em VR, pensando em streaming, muito preocupado em como eu crio esse pertencimento para dentro dos streamings, né? Que o streaming, que é uma coisa que a gente se discutiu muito lá e é uma coisa que eu venho falando muito, ele resolveu a relação de democratização do acesso. Por exemplo, pegando a plataforma do e-teatro, eu sei que eu colocar um espetáculo de teatro, de dança, de música dentro da internet, eu vou democratizar o acesso. Isso qualquer streaming faz hoje em dia, a gente já entendeu. Sim. Como que a gente cria um ambiente de pertencimento? Como que eu crio uma comunidade lá dentro? Sem eu ficar dependente de outras redes. Tá. Que é o que acontece hoje. Eu assisti um filme, eu vou lá no TikTok, crio meu clube para discutir aquilo, tem aqueles meus seguidores e a gente discute sobre o filme, sobre o livro, o BookTok tá aí. E aí começou a se instigar muito isso, como que a gente cria esse ambiente, assim. Como que a gente vai contornar isso, assim, que é uma coisa que a gente vem trazendo muito com a plataforma, que é esse lugar de você se sentir pertencente àquilo. Então, você vai criar seu avatar, você vai entrar lá dentro, você vai se comunicar com outras pessoas, vai terminar o espetáculo, eu vou conversar com você depois e a gente tá ali dentro dessa plataforma, dentro desse streaming. Sim. Que é uma das soluções, assim. Mas eu saí de lá muito batendo nessa tecla, assim. Se a internet foi feita para conectar, por que a gente tá desconectando? Não faz sentido. Então, esse para mim é a reflexão do que eu tô trazendo, assim, do que eu tô levando, sabe? Trazendo de lá de bagagem, assim. A gente discutiu o tempo todo, não, as máquinas, mas a gente criou isso para eu conseguir me conectar com o outro lado do mundo, para eu receber informação, né, para existir esse senso de globalização. Onde é que foi que a gente errou quanto ser humano, que a gente não perdeu o foco para que a gente criou tudo isso? A própria rede social, se você for ver isso, né? Não é, hoje você pega um Instagram, o que menos ela é uma rede social. É mais um banner onde todo mundo tá se autopromovendo. Se autopromovendo, promovendo marca, virou uma super rede de publicidade. Eu me promovo lá dentro, faço a minha publi, me vendo e ganho meus seguidores. E tanto que o TikTok ele veio na contramão, respeitando a ideia, ali com vídeos muito mais simples, muito mais humanizados e tal. Hoje ela também já tá perdendo um pouco essa viés também dessa rede social, embora ainda tenha vídeos muito mais simples. Mas aí eu vou fazer uma provocaçãozinha, que é o seguinte. Dentro do seu projeto, eu vejo que, assim, o lance de trazer um investidor, ele é fundamental. Assim, não vou dizer fundamental, que tipo, só depende disso. Você já tá rodando. Mas você fica com receio de trazer um investidor e falar, pô, legal, agora tem grana. Dá pra potencializar o projeto. Mas, assim, ele vai modificar. Entendeu? Tipo, no sentido de, vamos supor, você pega ali, às vezes, um TikTok, uma empresa que você fala, meu, veio. Mas aí, putz, tem o acionista, tem não sei o quê, eu tenho que mudar, eu tenho que agradar o cara que... Você pensa nisso ou não passa pela sua cabeça? Eu acho que tem duas coisas. Uma, eu também quero mudar uma série de coisas, entendeu? Esse é o legal de você trabalhar com inovação e tecnologia. Ela muda, você muda junto. Se você não mudar, você estaciona. Então, tem muita coisa que hoje eu vejo que o que a gente tem hoje lançado é um embrião de tudo, assim. É muito base. Por mais que tenha muita coisa, mas é muito base do que ela pode vir a ser, sabe? Então, assim, eu com certeza, recebendo um investimento, eu vou sentar com o investidor e falar assim, mas vamos mudar umas coisas aqui. Então, eu acho que é muito isso. Mas eu acho que quando você vai buscar um investidor, você também vai buscar um investidor que ele, de certa forma, vai ser parceiro ali dentro, assim. Hoje se fala muito pouco desse investidor que põe o dinheiro e vai embora. E volta no dia que ele veio buscar. É um cara que tá junto, assim. Então, ele foi ali porque ele abraçou a missão do que você tá fazendo. Então, por mais que ele vá sugerir mudanças, e acho que quanto mais cérebro pensar junto, mais ideia você tem. E aí é uma questão de saber filtrar tudo isso em grupo. Eu acho que é isso, assim. Ele vai trazer ideias e algumas vão fazer sentido, outras não. Da mesma maneira que eu vou
ou colocar ideias, algumas vão fazer sentido, outras não. E aí, então, eu não tenho esse medo de mudar, assim. Eu acho que não quero um investidor para me dar um dinheiro para eu fazer o que já tá lá, sabe? Eu quero um dinheiro exatamente para isso, Como para provocação, mudar o pra que ver se tem tá lá, certo, né? entendeu? É. Não, é legal, porque, por exemplo, é o que você tava falando. O artista, ele tem tanto aquela paixão que ele fala, não mexe no negócio, na minha obra de arte aqui. Você fala, não, cara, às vezes vai ter que mexer para o negócio chegar num outro patamar. Sim. Eu acho que a gente está vivendo uma fase no mundo que a gente está nessa transição de se provocar e mudar. A gente está sendo obrigado a mudar por uma série de coisas. Tecnologia, inteligência artificial, a pandemia provocou a gente numa série de coisas. A gente, né, essa relação do comportamento humano, de como a gente consome as coisas, é tudo muito diferente. Sim. Então a gente está precisando. É que mudar é difícil, né? Uhum. Então não é uma coisa que você vai, não, agora mudei, pronto, sou uma nova pessoa, a partir de amanhã Sim. acordo. Não é um processo. E dentro desse processo você vai, não, esse aqui beleza, concordo em mudar aqui. De repente você fala, não, mas esse aqui eu não sei se eu concordo tanto. E aí você fica nessa e dá aquele medo, tipo, mas e se eu mudo e muda tudo? O que acontece? Não sei para onde eu vou pisar. Exato. E aí você. E aí, quero mudar? Não quero? Então a gente tá nessa transição, acho que. E deixa eu te perguntar outra coisa aqui, ó. Eu notei sobre a questão da IA, mas assim, teve alguma coisa que foi falado da IA que é novo, que foge muito desse lugar que a gente tá falando? Porque assim, quando a gente fala da IA, você fala, vai acabar os empregos, vai substituir tal coisa, mas tem alguma coisa no evento que foi falado da IA que você fala assim, opa, caraca, não parei pra pensar nisso, puta, que da hora, uma outra visão. Que eu acho que pelo menos a visão que a gente vê, assim, em matéria, reportagem aqui no Brasil, é tudo assim, tipo, a IA agora vai substituir, agora vai acabar não sei o quê. E todo mundo olha pra IA como se fosse uma grande ameaça, um bicho que tá vindo. Mas se a gente olhar a tecnologia lá atrás, quando era cavalo, aí surgiu a charrete, aí veio o carro. Cara, a tecnologia, o mundo, ele vem evoluindo desde sempre. Teve alguma visão diferente da IA? Assim, vou falar por mim, né? Porque eu acho que eu ouvi pessoas com novidades para elas, assim. Como eu acho que eu já tô nisso, no mercado, acompanhando isso e colocando isso em prática dentro do meu trabalho, para mim não teve novidade. Assim, no sentido, eu acho que foi um baque, entre aspas, para mim, porque a gente teve muitos painéis indo de contramão. Tipo, você não vai perder seu emprego, você não precisa ter medo disso. E quase que colocando, e meio que colocando esse olhar de como que você soma com a inteligência artificial, né? Como você soma com a tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta. Você precisa aprender a usar. Você vai ter que usar daqui para frente. Como você vai usar? No sentido de não te substituir ou não substituir o outro, o relacionamento humano, essa é a grande questão. Então, eu acho que dentro disso teve até uma painelista de um painel que eu fui, que ela virou e falou: quanto mais você conhece a inteligência artificial, menos medo você tem dela. E o que é uma verdade, assim, quanto mais. Né, eu tô dirigindo agora um stand-up com inteligência artificial. Tipo, é um personagem de inteligência artificial. Estreia em abril na plataforma, já fica o convite. Ele é uma inteligência artificial na qual a gente quer usar o humor para falar exatamente disso, da relação do humano com a inteligência artificial. E dentro disso, se a gente não tá ali explicando para a máquina, querida, faz assim, age assado, pensa assim, não sei o quê, nananá, ela não faz sozinha. Não dá para eu escrever lá, faz aí. Eu sei que dá, tem um monte de gente que faz isso. Mas você vê um monte de coisa simples. Que não faz exatamente o que você imaginou. Agora, se você quer uma coisa bem feita, com qualidade, que tenha... Você tem que ter um humano ali. O humano é a referência. E é muito engraçado, porque tem uma coisa que o Spielberg falou A gente vai chegar nesse lugar. na Segura. SXSW, que ele fala, né? A arte, ela é feita por emoção. E só quem tem emoção, e não adianta. Esse eu acho que é
o grande ponto que a IA, ou pelo menos eu não estarei viva para ver, eu acho que ela não chega nessa relação. Ela pode aprender a emoção, mas sentir a emoção, também. ela não vai. Então, ela não consegue. Se você quiser fazer um repeteco de tudo, você vai fazer. Agora, se você quiser criar algo novo, a inteligência artificial precisa da sua bagagem, da sua emoção e do seu cérebro. Porque senão ela não sabe. Então, é isso, gente. Você não vai ser Não, substituído. total. Não, assim, a gente nunca vai dizer nunca, mas assim, se você for analisar muito, você fala, cara, não tem como sentir a emoção. Ela pode até, assim, numa programação, ó, amor, você sente essas sensações. É algo descrito ainda, mas também não vejo. Mas essa é que questão. nem. Eu acho que entra um pouco nessa ideia de fazer animação, assim. Você vai virar pro personagem, você vai falar assim: olha, ele vai chorar. Você vai botar a lagrimazinha, o olhinho brilhante, não sei o quê, não. Você vai conduzir com a música, enfim, com a atmosfera com que você vai criar como um todo, para que o espectador sinta aquela emoção. Perfeito, isso aí. Mas aquele desenho não tá sentindo emoção nenhuma. Exato. É isso a inteligência artificial. Você pode virar para ela, ó, você vai levantar, você vai andar para direita, você vai olhar pro cara, vai dar um tapa na cara dele e vai chorar. Ela vai fazer? Vai fazer. Você colocou lá no prompt para ela fazer. Vai escorrer lágrima? Vai. Mas a emoção por detrás disso não tem. O que eu falo muito, talvez atores sejam substituídos, é muito mais ligado ao fato de uma nova geração que só tá vendo IA não vê a diferença de um ator que tem emoção para um ator IA que não tem emoção de nada. E aí ela não sabe a diferença, para ela passa. Mas pra gente que sabe, e é essa a questão da XSW, aonde você entende o comportamento humano, aonde você coloca a tecnologia como ferramenta e como você insere isso sem substituir o que é a essência sua. Total. Não, Essa a nossa preocupação, e não a preocupação, tipo, ela vai Essa me visão substituir. do desenho animado faz sentido mesmo. Não tinha parado pra pensar nisso. É essa pegada mesmo. Como é que foi a palestra? Como é que foi, assim, você tava pertinho? Você tava no Não, mesmo ambiente, assim, ó, na mesma sala? Você esbarrou assim, eu só... Ai, não, caramba, que... foi muito concorrido, tinha filas Caraca, quilométricas para mano. assistir, Porque também tem isso, né? Você tem que já meio que se É. prever quem que vai estar lá e já se organizar pra se inscrever, Você né? consegue, tipo, abriu a reserva para assistir o painel dele, foi 30 segundos, bluf, acabou. Caraca, mano, que Não doideira. tinha mais lugar, assim. Aí eles abrem a fila de espera, então a fila de espera é lá. E no caso do Spielberg, eles mandaram mensagem nos aplicativos, tudo falando, não vai ter fila de espera, porque não tem. E aí eles transmitiram no YouTube, que eles já fazem isso de praxe, mas tiveram alguns ambientes, alguns espaços dentro da XSW transmitindo ao vivo. Tá. A SP House, que é a casa que o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura, faz lá no SXSW, transmitiu e foi de lá que eu assisti. Mas assim, eu estava no mesmo ambiente que esse homem, sabe? Foi essa a minha Você tava emoção. na mesma cidade. Exato. Exato. Foi isso, tipo assim, nossa, tô no mesmo lugar que ele. É isso, assim, o primeiro bar que foi de fã, eu falei, não, essa é a única palestra que eu tenho que ver. Tanto que eu Que saí da hora. correndo, eu só realmente desisti quando eu cheguei lá, na porta, não tinha fila e eu recebi no aplicativo. Aí eu voltei correndo pra SP Tá. House, que eu tava lá, voltei correndo, sentei na minha cadeirinha, assim, quase que eu assisto de pé, mas aí uma santa moça desistiu de assistir, levantou, foi embora. E eu falei, sério, sobrou essa cadeira? Aí a moça que tava do lado, acho que ela foi embora. Aí eu, pá, sentei e assisti, assim. Aí os primeiros 5 minutos foi, nossa, tô vendo esse cara, tô no mesmo evento que ele, usando o mesmo crachá, entendeu? Aí depois passou e aí eu prestei atenção no que ele tava falando. Baixou a A emoção. assim, baixou a emoção, assim, mas zerar a vida, assim. Mas assim, que... Foi a primeira vez dele também ou não? Acho que não, Não, né? ele foi numa XSW há muitos anos atrás, assim, fazia muito tempo que ele não ia. Ele foi lá falar um pouco do novo filme dele, que ele vai fazer finalmente um filme de Bang Bang. Que é uma brechinha, né? Pra poder também divulgar. Para poder divulgar. Foi, né, muito questionado o tempo todo em relação à inteligência artificial. Ele falou um pouco sobre isso, mas muito mais nesse campo de... Ele diz que ainda não usou nenhum,
inteligência artificial em nenhum filme dele. Mas é isso. É de como entender essa relação, porque ele não concorda em substituir humanos. Você sente assim, tipo, que, por exemplo, sei lá, baseado nele ou na atmosfera, você sente que tem uma galera da antiga que você fala assim, será que é uma resistência? Ou será que é uma coisa assim do cara falar, mano, o cara tem uma vasta experiência e o que ele tá falando realmente é coerente e tal, o cara tá imerso na indústria também. Assim, eu acho que ele tem uma coerência ali pra falar, né? Enfim, tem um lugar de. Ele também não vai falar, vou usar inteligência artificial, problema do emprego de vocês, Uhum. obviamente. Nem acho que é o pensamento dele, pelo amor de Deus. Então, foi o que ele falou. Ele não usou ainda nos filmes dele, mas ele também não usaria no sentido de ser algo que vai substituir o relacionamento humano, que aí é o que ele fala. Até porque a arte, quem cria é emoção. Então, não tem como você criar arte sem emoção. Sim. Inteligência artificial não tem. Então, nesse processo criativo, com certeza, eu também não uso, Uhum. entendeu? É que Uso se a de gente- auxílio, mas não É que de se a gente pra olhar, por criar. exemplo, a gente tá olhando é engraçado falar disso, né, da IA, porque parece que a gente olha a IA como se ela fosse uma coisa fora da tecnologia, um ser esquisito. É uma pessoa, uma entidade. Porque, por exemplo, se a gente olhar o filme do por exemplo, Jurassic Park, cara, o Tecnologia. dinossauro ali é uma tecnologia, e é uma tecnologia interagindo com uma pessoa, entendeu? Sim. Então, tipo, ele já fazia isso lá atrás, então, assim, a gente tá olhando a IA como se fosse, meu Deus, e E agora? ele investe num software de VFX Então, é uma tecnologia. com inteligência artificial. Ele investe. Ele pode não ter falado lá, mas ele Uhum. investe, podem procurar no Google. Então, eu vejo muito por essa questão, assim, sabe? Tipo, nesse sentido. Que, não sei. É porque tudo porque que é é novo isso. gera esse medo, esse Esse questionamento. medo, né? eu acho que a gente tá vivendo uma fase muito próxima, quem vê pensa que eu vivi essa época, mas muito próxima com a Revolução Industrial, assim. Quanto Uhum. tudo foi novidade, estava todo mundo desesperado. Eu acho que tem uma viés ali, né, dessa relação do novo, de ser tudo uma novidade. A gente não sabe como as coisas vão mudar e como isso vai se reconstruir para eu estar lá na frente. Você não tem, literalmente, você vai se jogar e vai falar, vou reformular por aqui. E ver o que acontece. Então, e essa insegurança de você não saber para onde você vai é muito assustador, assim. Não é um negócio Então, eu acho que a inteligência artificial, ela entrou muito nessa entidade. A gente criou uma entidade, a gente fala com ela, a gente age com ela, num medo dela. E ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta como qualquer outro software que você já usou para fazer qualquer outra coisa. Ela depende de você. Tanto que ela é ensinada a partir do que você dá para ela. Se você não Sim. der nada para ela, ela também não vai ser ensinada a fazer nada. Exato. Então, se você começa a olhar, que é um pouco, na grande maioria das palestras que eu assisti e que eu ouvi outras pessoas falando que foram assistir outras que eu não vi, estava muito voltado nesse lugar. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela complementa o seu trabalho. Ela não substitui o seu trabalho. Ela facilita o seu trabalho de uma série de coisas, assim. Então, eu acho que é meio por aí, assim, como é que a gente vai entender, como é que eu vou colocar a inteligência artificial no meu trabalho sem me substituir, assim. Mas você acha que, por exemplo, você acha que do lado de cá, no Brasil, tá tendo esse terrorismo da inteligência artificial, porque a gente já tem um déficit muito grande de educação, no sentido da galera não se aprofundar, pega ali a matéria, ou tipo, meu amigo falou, fulano falou, e aí, assim, vira um grande abismo da galera, falta de informação. Eu acho que tem um sensacionalismo até de gente que vai vender curso de... Que tira vantagem disso daí. Que gosta de pegar esse medo no sentido, tipo, se você não aprender, você vai ser substituído. Olha só esse robô substituindo seu trabalho. E não sei o quê. Eu acho que tem um pouco esse sensacionalismo, acho que as pessoas vendem isso porque vende. Então, tem, mas por incrível que pareça, por exemplo, o Brasil ele é um dos países que mais discute soluções para ter controle sobre direitos autorais, sobre
enfim, não só no sentido artístico, mas de você ter segurança por conta de deepfake, enfim, N coisas. Então, o Brasil é um dos países que mais, também deve ser o que mais sofre, mas é um dos países que mais se discute a nível global sobre essa relação da internet, da tecnologia e de como se tornar isso um ambiente, um espaço seguro, assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que as pessoas têm esse sensacionalismo, mas quanto mais você se aproxima de Gera aprender, de uma... estudar, de saber e de saber colocar isso no seu dia a dia, mais você entende que, opa, não é bem por aí. Ela pode ser uma ótima aliada no seu trabalho, assim, na Exato. sua produção, Ninguém enfim. tá julgando a Alexa, né? Exatamente, ela tá Aí. lá e ela acende a sua luz, prepara seu banho, Exatamente. liga sua música, entendeu? Controla o volume no momento que você quer, e você não faz, e você não tá reclamando, entendeu? Exatamente. É a É, maneira e como é, você olha. no stand-up a gente brinca muito com isso, assim. Quando você precisa tirar um tarô, pedir uma dica, um conselho, você vai lá no chat GPT, aí depois você fala a mão dele, entendeu? Tá, no É chat isso. GPT é boa, boa. Cara, e o que que você extraiu de lá, assim, que você falou, cara, vim aqui com um tal objetivo, que é o que você falou, mas, ou isso aqui me surpreendeu, ou isso aqui ficou na minha cabeça, teve alguma coisa que você tirou de lá, assim, dentre as milhares aí que deve ter? Nossa, eu acho que se eu voltar daqui um mês, ainda vou te dizer mais milhares, assim. Cheguei agora, tô Você ainda tá absorvendo, absorvendo. tá? Demora, é muita coisa, assim. Mas eu acho que a primeira delas acho que é uma questão pessoal até dentro do meu trabalho, que é como é que a gente cria usa a internet como um ambiente de conexão de verdade. Isso é uma questão para mim, uma questão para eu levar, inclusive, para a própria evolução da plataforma. A relação, eu acho que eu saio de lá com muito mais vontade de pesquisar muito mais do que eu já vinha, a relação de comportamento do público, que eu acho que vem mudando e tá mudando muito e vai mudar muito mais, de como criar essa experiência para o público dentro do que a gente tem outro, dentro dessa realidade, e não Uhum. querer que esse público volte para a sala de cinema ou para a sala de teatro como ele ia há 10 anos atrás, assim. Eu acho que não que eu vá tirar da sala de cinema ou do teatro. Não é nisso. Mas como que eu somo essa experiência com o digital? Ou como eu entendo a diferença das duas e como eu provoco quem está no digital ir para o presencial, quem está no presencial ir para o Uhum. digital. É, enfim, eu acho que entender esse comportamento humano, para mim, hoje virou. Eu adorei o termo de vários palestrantes futuristas. Eu sou futurista. Acho que eu quero ser futurista. Entendeu? Então, acho que eu gostei dessa profissão. É, Porque é isso, assim, eu acho que eu gostei. O que eu mais amei, assim, é que parecia que eu tava realmente num ambiente falando a minha língua, assim. Embora eu não tenha influência em inglês, não tem nada a ver com a língua de fato. Mas era isso, assim, vamos falar desse cara que tá assistindo um filme e ele precisa responder o WhatsApp. Ah, mas o WhatsApp é uma coisa. É a mensagem do amigo falando se a gente vai tomar cerveja amanhã. Ele pode responder mais tarde, depois do sim. filme? Pode. Mas a gente está acostumado a responder. Como que eu lido com isso, sabe? Como que eu lido com esse público que hoje tem uma retenção muito pequena? Lógico que eu entendo, a gente também tem outros problemas de concentração e etc, etc. Mas tirar o celular, tirar a internet, colocar ela como vilão, o streaming passar a ser vilão da falta de gente na sala de cinema, resolve o problema de formação de público? Uhum. Resolve o problema da quantidade de tempo que você gasta na internet? Ou você está precisando aprender a usar isso de outras Exato. maneiras? Então, é meio polêmico, assim. Eu estou formulando coisas dentro do que eu absorvi lá, dentro de uma pesquisa que a gente já tem dentro da UEDU, sobre isso, assim. Mas é um pouco disso, sabe? Eu acho que. Mas, por exemplo, puxando para o seu projeto, você sai de lá com que sensação no sentido assim de uma coisa é você apresentar o seu projeto,
que, falo novamente, é muito legal, muito inovador. Aqui e lá teve essa coisa de tipo assim, bacana, ok, isso não me surpreendeu, ou tipo, porra, legal, entendeu? Como é que foi a Não, leitura que você teve da galera? Porque eu imagino que você apresentou pra um monte de gente lá, como é que foi essa... foi muito legal, acho que, e é isso, assim, eu cheguei lá falando, é uma plataforma, democratizou o acesso, e conforme eu fui entendendo com quem eu fui conversando, você muda um pouco a chave de business da plataforma, assim. Tá. Mas de tudo, a plataforma ela é uma nova forma de você se conectar com as pessoas dentro do digital. Porque a plataforma ela não só oferece o streaming, né? A gente provoca o relacionamento lá dentro. Né? A gente está criando literal um espaço aonde a gente consegue. Eu tenho o meu usuário, ele não precisa sair dali para trocar com as pessoas que consumiram aquilo com ele. Uhum. Ele vai trocar com quem tá ali. Então a gente tá criando esse ambiente para se criar essa comunidade, esse pertencimento dentro do próprio streaming, que é o futuro do streaming do que eles estão falando. Tipo, eu sou o futuro, mentira. E você teve que adaptar, tipo, por exemplo, assim, sei lá, desde quando você começou até hoje, antes do evento. Ah, o meu projeto, eu defini ele assim, uma plataforma X. Quando eu cheguei lá, eu percebi que as pessoas não entendiam, eu tive que adaptar, ou eu vi que a terminologia, se eu falasse desse jeito mais gourmet, uma coisa assim, a galera já olhava diferente, ou não? Eu não, assim, eu adaptei, não porque as pessoas não entendiam, as pessoas entendiam perfeitamente o que era, Show. muito rápido. E isso gerava muita conversa, assim, Massa. de seguir. Mas eu entendi, dentro do que eu estava assistindo, do que eu estava absorvendo, o quanto essa relação de alfabetismo social era muito importante. O quanto a gente estava discutindo, o quanto a tecnologia tá afastando as pessoas, Tá. tá desconectando as pessoas. E a plataforma, ela entra num ritmo contrário. Eu crio um horário específico para você assistir e não um catálogo que você entra a hora que você quiser para assistir, diferente de um streaming, exatamente para você encontrar outras pessoas que querem assistir a mesma coisa que você. Tem o chat de áudio exatamente para você se conectar com um amigo seu e assistir junto, ou conhecer outras pessoas para conversar e trocar sobre aquilo que você está vendo no final, durante, antes, enfim, a hora que você quiser dentro da plataforma. Total. Então a gente está criando um caminho que o streaming hoje, que, né, lá o que a gente estava discutindo do futuro do streaming, do entretenimento, é de criar esse ambiente dentro do digital que seja um ambiente de pertencimento. Porque o streaming, ele resolveu o problema de conteúdo, mas ele não resolveu o problema de pertencimento, ele não resolveu o problema de comunidade. E a plataforma, ela entra nesse... Por isso que eu falo que é um embrião, ela entra nesse começo de pensar numa solução para isso usando a gamificação e a interatividade. Então, eu mudei o meu discurso muito mais para uma atualização, uma modernização, para ir de encontro com o que a gente estava falando lá, e é um discurso que eu quero seguir porque eu acho extremamente válido e importante, muito mais por isso do que porque eu precisei adaptar. Tá. Não, isso é bom, Coisa. que a galera entendeu. Top. Muito bom. Bom, uma última perguntinha que você trouxe, não estava no roteiro, mas quero saber. Como é que é esse projeto aí do stand-up aí? Porque assim, não te falei, vou falar agora. A gente tá gravando hoje e vai entrar ao ar na semana que vem já. Então tá ótimo. fresco, entendeu? Tá, vamos lá. Como é que é assim, tipo, vamos... Até melhor, se puder. Como é que foi o processo, assim, tipo... Tive uma ideia, vou fazer um stand-up em IA. Tipo, óbvio, vem de algum lugar, vem do nada. Como é que é esse processo aí? Por A que do vocês estão nada eu acho fazendo? que nunca vem, né? É uma Mas, somatória de vários milhões de fatores, né? mas eu já tava. Enfim, eu comecei a estudar IA, comecei a fazer, brincar, fazer vídeos curtos, muito mais pensando numa linha cinematográfica. Comecei a me aprofundar, comecei a conversar com pessoas fora que estavam produzindo. E aí, uma amiga minha que faz esse projeto comigo, que é a Vitória,
ela chegou pra mim e falou: conheci um pessoal que faz um festival de inteligência artificial em Cannes e eles querem fazer a edição aqui no Brasil. E me chamou pra produzir. Então, a gente tá produzindo, inclusive, esse é em setembro só que acontece. Ah, A que gente massa. vai trazer o festival que acontece em Cannes, em IA, que é o IA Film Awards, pro Brasil, fazer uma edição aqui em setembro. E aí, obviamente, a gente começou a se aproximar muito nisso. E eu virei pra ela e falei assim: queria fazer alguma coisa legal, diferente, pra gente popularizar a ideia de usar inteligência artificial. Mas até aí, não, isso tem um ano já. E nisso, aí, no final do ano, eu conversei com ela e falei: vamos, eu quero trazer um case diferente para a plataforma. Hoje a gente está abrindo a plataforma para espetáculos de novas linguagens, não só a filmagem do espetáculo em si, mas outras linguagens digitais lá para dentro. Então eu falei: não, eu queria trazer um formato de novas linguagens e tal, e nessa discussão falei: bora fazer um stand-up. Né? Porque a IA tem um monte de erros ainda, ela buga, ela às vezes te dá um cenário que você não pediu. E aí eu falei assim: não dá para fazer um longa ainda. Não, né? Assim, pode ser que tenha gente que tá fazendo, mas vamos tentar fazer uma coisa diferente, simples, vamos fazer um stand-up. E nessa de fazer um stand-up, veio a ideia de... E aí, como a gente tá fazendo esse festival, tem essa resistência, essa coisa do medo, vamos roubar inteligência artificial vai me tirar do trabalho, tudo isso. A gente tem painéis dentro do festival que a gente está desenvolvendo exatamente para proporcionar essa educação e essa discussão em cima. E aí, dentro disso, eu falei: ué, vamos fazer uma inteligência artificial falando... Porque no stand-up até cabe essa brincadeira de crítica e tudo mais. E aí, dentro disso, a personagem, ela, que é a Ana Log, sigam elas no Instagram, ela faz exatamente essa brincadeira, essa relação de como a gente tá aqui vivendo um relacionamento de morde-a-sopra, né? Quase Nelson Rodrigues e ai, ser humano. Então, aí a gente tá levando pra isso, estreia no fim de abril. Ainda não posso falar a data porque depende dos bugs. Mas a gente... Siga a gente aí que vocês vão saber mais informações. A gente tá liberando aí making off de processo, até para isso, no sentido de olha como isso é uma ferramenta. Olha como a gente tá aqui sofrendo num processo criativo disso, tanto quanto eu sofro em qualquer outro processo criativo que eu faço. Então... Mas é isso, um super spoiler. Ah, eu posso falar uma coisa? Diga. Eu fui pro SXSW por um programa que é o Creative SP. É um programa da Invest São Paulo, junto com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado. E eles levam empresas para diversos outros grandes eventos internacionais da economia criativa. Então, entrem no site, conheçam o projeto, é muito legal. É uma oportunidade que você tem de buscar essa internacionalização da sua empresa e buscar internacionalização do seu conhecimento também e ter essa troca. Então, fica aí a dica para todo mundo. Eu vou pegar até as informações, link, site, tudo, pra colocar na descrição. Porque isso é importante, eu achei muito massa. Eu falei: nossa, que beleza. É um programa muito legal, assim, que já acho que tá indo que eu pro acho que terceiro muita ano. gente não conhece, não sabe que tem. Sim. E é isso. E, inclusive, a economia criativa em si, a galera ainda fala, tipo, mas o que é isso daí? E é um negócio que já tá rodando. Massa. Queridona, pra quem tá aqui, de repente chegou agora, não viu ainda a entrevista anterior, onde que a galera te acha? @wedoentretenimento.com, lá no Instagram. Lá você acha todas as informações, inclusive do stand-up, da plataforma. Mas para quem quiser conhecer a plataforma e viver a experiência, tem espetáculo acontecendo lá em temporada. É só acessar pelo computador eteatrowedu.com. Show, muito bom. E, galera, estamos chegando ao fim, já chegamos, na verdade, né? E no próximo semestre, a Carol vai estar na China, cobrindo um evento maravilhoso. Ela vai voltar aqui para contar pra gente. Na China eu não sei, mas no Japão, na Gamescom, eu podia, hein? Fica a Eita, dica. é isso. Tá virando uma correspondente.
tá bom? A gente vai estar conversando sobre o seu contrato, tá bom? É isso. Queridona, obrigado mesmo. Eu tá? que agradeço. Ter vindo aí compartilhar essa experiência. E, galera, acompanhem, se inscrevam, ativem o sininho, porque assim, é isso. A gente tá começando a trazer coisa quente que ela veio do evento e já tá trazendo aqui em primeira mão pra vocês. Entendeu? Então é isso. Até a próxima. Fui!